Boa noite. Boa noite. Me chamo Nina. Eu queria rapidamente, em nome da Livraria Megafauna, agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente está aqui para o lançamento do livro Nietzsche, Filósofo da Suspeita, da Scarlett Marton. Muito obrigada, Scarlett, pela presença. Uma alegria receber esse lançamento. Queria agradecer a Editora Autêntica também pela parceria de sempre. E ao André Fávero, que está aqui para bater um papo então com a autora. Vai ser uma conversa breve. E, em seguida, eu organizo o espaço para a autora poder assinar livros, lembrando que eles estão à venda no Caixa. E queria só avisar que a gente está gravando essa conversa. Então, se alguém quiser, ao final, acho que a gente vai abrir um pouquinho para perguntas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, só saiba que está sendo gravado e, eventualmente, pode ser publicado, tá automaticamente autorizando. Então, é isso. Muito obrigada. Boa noite e boa conversa a todas e todos. Boa noite, Nina, Scarlett, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Agradecemos o acolhimento da casa, da Megafauna, da Editora Autêntica. E temos o privilégio de estarmos este início de noite, esse primeiro dia do outono, né, ouvindo essa pesquisadora tão querida. E como é um evento aberto ao grande público, eu vou apresentar um pouco a Scarlett, para quem ainda não conhece, e tomo a liberdade aqui de seguir a apresentação que está no livro, que está aí à venda já, depois a Scarlett vai poder autografar também. Temos um lugar vazio ainda aqui na frente, quem quiser se sentar. Scarlett Marton é professora titular de Filosofia Contemporânea na USP. Publicou no Brasil 20 livros. 22 já, né, Scarlett? 22 livros. No Brasil, 20, exato. Aí tem... eu vou falar aqui isso. Na maioria sobre a filosofia nietzschiana. Entre eles, Nietzsche e as Mulheres, também pela Editora Autêntica. Também à venda aí, em algum momento eu vou fazer uma alusão ao livro. Nietzsche e as Mulheres, de 2022. Nietzsche, o Bom Europeu, a recepção na Alemanha, na França, na Itália, também de 2022. Nietzsche e a arte de decifrar enigmas, 2014. Nietzsche, das forças cósmicas aos valores humanos, 3 edições, é isso, Scarlett? Vem da sua tese de doutorado, né? Nietzsche, seus leitores e suas leituras, também 2010. Extravagâncias, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche, 2009, também já na 3ª edição. A irrecusável busca de sentido, a autobiografia intelectual, de 2004, que está esgotada também, muita gente já solicita a publicação, né? E a Scarlett também publicou o livro na Itália, a obra, esse mesmo livro, né? Mas com um nome più grammatico, non dimenticare la frusta, Nietzsche e l'emancipazione femminile. Não esquecer o chicote, Nietzsche e a emancipação feminina, um título mais gramático lá na Itália. Se ela quiser, depois ela pode falar um pouquinho a respeito dessas escolhas. Isso na Itália. Na França, que foi a primeira publicação que você escreveu em francês, né? Les Ambivalences de Nietzsche, pela editora Sorbonne, em 2023. Não, isso, 21 lá na França. E na Argentina, Nietzsche e la nueva concepción del mundo, 2017. E publicou também ensaios em outros livros, revistas, em muitos países. Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Áustria, Bélgica, Espanha, França, me ajuda, Scarlett? Portugal, tá aí, né? Itália, fundou o GEM, Grupo de Estudos Nietzsche, do qual eu tive o privilégio de participar por um tempo. Isso foi em 1996. O GEM.
Está entregando aqui. Bastante. Está entregando. Sim, sim, eu tive. Então, já que eu toquei no assunto, eu tive a sorte de ter a Scarlett como orientadora de um mestrado sobre Jean-Paul Sartre. E a verdade é que, mais do que uma orientadora, a Scarlett ela é uma escola de formação integral, completa, de pesquisador. E cá estamos, desenvolvemos uma amizade desde então. Eu a conheci em 2003, no meu primeiro ano de graduação de filosofia lá na USP. Aquela professora admirável, eu jamais conseguiria me imaginar. Naquela época, ao lado dela, num evento como esse hoje, é uma grande responsabilidade e uma grande honra. Mas vamos lá, porque o currículo da Scarlett é longo. Não, olha, criou os cadernos Nietzsche, a coleção Sendas e Veredas, implementou o GT Nietzsche junto à ANPOF e é membro de diversas associações científicas, integrando comitês científicos na Europa e por aí vai. Muito bem. Quando eu ouço, eu sempre me sinto muito cansada. Bem, eu aproveito aqui, já interrompendo o André, para agradecer muitíssimo a Megafauna pelo acolhimento. Nina, muito obrigada. Agradecer a editora Autêntica, que tem dado um apoio extraordinário ao meu trabalho. Um enorme prazer de conhecer pessoalmente a Léo Siqueira, que, na verdade, não é uma parceira, é um tornado, porque ela abre todas as portas para você, extraordinário. Não é? E muitíssimo obrigada, de coração, a cada um, cada uma que está aqui nesse momento. Eu peço licença ao público, que às vezes eu vou consultar o celular apenas para não me perder muito no horário. Tá no modo avião aqui, eu não uso mais relógio de pulso. Então, vamos lá. Scarlett, vamos começar por uma questão editorial. Esse livro está sendo relançado, uma edição revista, atualizada. Ele havia se esgotado rapidamente. E você me parece muito generosa, muito feliz e muito generosa ao escolher entregar para o público uma obra que já é sensível às distorções de Nietzsche no imaginário do tecido social. E eu gostaria de trazer uma primeira pergunta. Então, o livro está intitulado Nietzsche, filósofo da suspeita. Nietzsche foi colocado como um filósofo da suspeita ao lado de Freud, de Marx, como você lembra na obra, e você apresenta, logo no começo, que o propósito do livro é colocar sob suspeita as crenças, convicções e preconceitos acerca do filósofo. E a estrutura da obra persegue isso, a apresentação e a lida, as crenças, as convicções e aos preconceitos. Acho muito generoso, porque é um modo de nos introduzir ao filósofo, já nos desfazendo de alguns perigos. Como foi essa escolha? Então a coisa se deu da seguinte maneira. Eu já tinha escrito 3 apresentações da filosofia de Nietzsche. E quando me propuseram, isso foi em 2010, escrever uma 4ª, eu disse, tem de ser algo completamente diferente. E a ideia foi, então, fazer um trabalho de desconstrução, ou seja, desconstruir todos os preconceitos, crenças, convicções que se colaram à imagem do próprio Nietzsche ao longo de décadas, para fazer surgir o próprio pensamento do filósofo. Essa foi a escolha da abordagem. E isso se vê já no próprio sumário, no próprio índice do livro, não é? Nietzsche, precursor do nazismo, Nietzsche, pensador irracionalista, Nietzsche antissistemático, Nietzsche nihilista, etc. Então, é preciso ir limpando o terreno
E este é um trabalho absolutamente necessário para fazer surgir, portanto, as próprias ideias do filósofo. E Nietzsche, filósofo da suspeita, em dois sentidos. Nesse sentido, sem sombra de dúvida, porque há um convite por parte de Nietzsche em nos colocarmos em questão. Por que não aceitamos esse convite? Antes de mais nada, procurando nos desfazer desses preconceitos, crenças, convicções. Mas também Nietzsche nos convida a colocar sob suspeita a nossa maneira de pensar, agir e sentir. A nossa maneira de pensar, porque nós estamos habituados a pensar com o sim e não, verdadeiro e falso, belo e feio, e daí por diante, bem e mal, não é? Então, para Nietzsche, não há oposições. O que nós temos são finas gradações, nuances, etc. A nossa maneira de sentir, que tem a ver necessariamente com os valores que orientam a nossa conduta, não é? Sentir e agir, a nossa maneira de sentir e de agir, e os sentimentos pelos quais nós somos tomados e somos levados a tomar certas atitudes também, e Nietzsche vai pôr em xeque justamente os valores estabelecidos. Isso para resumir, para ser muito sucinta. Então, Nietzsche, filósofo da suspeita, de dois modos. Primeiro, a partir desse trabalho de desconstrução dos nossos preconceitos, e filósofo da suspeita também, porque Nietzsche põe em questão a história da filosofia enquanto um todo, que é cúmplice de uma certa maneira de pensar, agir e sentir. Nietzsche, ele é bastante exigente com os seus leitores, não? Você traz na obra que ele não quer ouvinte apático, que ele não quer leitor conivente, mas que ele busca aqueles que também trazem tensões nos seus impulsos, disposições de afetos similares às suas, ou seja, né, aqueles que têm vivências análogas às suas. Isso dificulta um tanto para o leitor. O leitor... eu fiquei me perguntando, ao ler seu livro, se... E aí seria um prazer te ouvir a respeito. Quem está em melhores condições de ler Nietzsche? São as pessoas... que se encontram em situações limite, por essas razões? Não necessariamente. Na verdade, há uma frase de um dos últimos livros de Nietzsche, que é o Esse Homo, em que ele escreve: para aquilo a que não se tem acesso por vivência, não se tem ouvido. Eu acho preciosa essa frase. E essa frase também, de uma certa maneira, nos traz com clareza a ideia de que, em Nietzsche não é um filósofo como qualquer outro. Porque, em Nietzsche, reflexão filosófica e vivência vêm juntas. É claro que não basta dizer que, enfim, a nossa história, a biografia, não é exatamente disso que se trata, né? Se trata das vivências mais próprias, né? Dos impulsos que nos tomam. E, na verdade, são eles que tomam a palavra, e são eles que fazem filosofia, no fim das contas. Ou seja, nós temos muito menos controle das nossas vidas do que nós imaginamos. E, bem, então, o que Nietzsche espera dos leitores é que os leitores incorporem, realmente ele é ambicioso, que os leitores incorporem as suas ideias, que façam com que as suas ideias se tornem corpo neles mesmos. E, bem, a partir daí, quem se dispuser, e é o que nós encontramos no Zaratustra, não é? Que cada um siga o seu caminho, mas seguindo o caminho do Zaratustra, né? Quem se dispuser a tanto, na verdade, esse será o leitor ideal para Nietzsche. Mas o importante aqui para nós é notar que Nietzsche não é um pensador como outro qualquer, porque, na verdade, os filósofos, de maneira geral, eles separam filosofia e vida. Eles acham que é possível ter uma posição absolutamente neutra, objetiva diante do mundo. E Nietzsche vai dizer, de forma alguma,
Porque, para eu ter uma posição objetiva e neutra diante do mundo, eu tenho de estar fora dele. Para eu ter uma posição neutra, objetiva, em relação à vida, à existência, eu tenho de estar fora dela. Eu sou uma parte implicada. Eu não tenho como estar fora de mim mesma e de julgar. Portanto, eu mesma, quando eu escrevo, eu estou naquilo que eu escrevo. Está bem assim? Sim. O que é que vocês acham? Se vocês quiserem, por favor, manifestem-se. Vou esquentando aqui o jogo acusem a hora que vocês quiserem também se colocar. Tá? Então, aproveitando um gancho aqui que a Scarlett trouxe, né? Você sabe que, para mim, essa questão, a relação entre afetividade e cognição e conhecimento é uma coisa bastante importante. E você traz no livro, você tocou agora, né, na ideia de Nietzsche de que dos impulsos e dos afetos vem o modo como nós fazemos estimativas de valor. As nossas próprias ideias vêm desses impulsos e desses afetos. E eu vou entregar para o público aqui algo que você confessou para mim uma vez, que é a sua predileção. Olha o perigo. Que uma vez você me disse, me corrija, né, se não for bem isso, ou me atualize, que era o livro que você mais gostava. E eu fico pensando, né? Bom, eu gostaria de saber se isso ainda vale, né? E eu fico instigado aqui, que impulsos, que afetos levaram a Scarlett a estimar tanto essa obra. Eu tenho as minhas razões, eu gostaria de conhecer as suas. Vem da professora indignada com as más leituras de Nietzsche? De onde vem? O livro em questão, que a gente está debatendo hoje, Nietzsche, Filósofo da Suspeita. Sim. Eu me lembro de uma frase de que eu gosto muito e que, na verdade, aparece já na modernidade, né? É que pobre não é quem tem os bolsos vazios. Pobre é quem tem os bolsos cheios de moedas falsas. Então, na verdade, a ideia é essa, é começar por esvaziar os nossos bolsos. Justamente por isso, o trabalho de desconstrução das crenças, preconceitos, prejuízos, etc. Isso por um lado. E não é tanto as más leituras de Nietzsche. Na verdade, o que me causa um certo desconforto é passar pelas bancas de jornal e ver as péssimas traduções. Isso realmente é pavoroso, porque, enfim, o leitor de primeira viagem toma o livro nas mãos e acha que está lendo Nietzsche quando está lendo o tradutor, e o filósofo desapareceu na história, né? Sem dúvida, há essa questão. Mas eu acho que há uma outra razão, mais de fundo. É que, de modo geral, nós pensamos que um livro de apresentação, um livro para o grande público, é fácil de se fazer. Eu diria que ele apresenta grandes desafios. Porque trata-se de encontrar uma linguagem que não traia, que não represente uma traição ao pensamento do autor, e uma linguagem que faça sentido para aquele que está entrando em contato pela primeira vez com a obra de Nietzsche. Mas, mais que isso, também não pode ser uma traição ao trabalho de pesquisa. Portanto, tem de ser um texto que, para o pesquisador, não para o grande público, para o pesquisador, faça algum sentido. Portanto, é um livro que tem de jogar em vários tabuleiros. E este é um grande desafio. Por isso, Nietzsche, Filósofo da Suspeita, é um dos meus livros
que eu mais aprecio. Eu diria que Nietzsche e as mulheres é outro, mas eu não sei se você vai trazer a questão. Com certeza. Vamos por aí, então. Né? Cá está. Claro. Microfone, por favor. Bom, das mulheres, né? Mas eu queria falar que eu leio Nietzsche e expurgo coisas. É uma sessão de terapia. Então, cada trecho que eu leio assim, eu falei, nossa, isso aqui não dá. Tem que rever esse pensamento meu, essa forma de proceder minha, não nada do livro. Agora, em relação às mulheres, ainda ontem à noite eu estava lendo. Lendo não, eu tenho estudado. E aí eu fui percebendo, falei, gente, faz muito tempo, mas eu preciso ver o Zaratustra de novo. Porque o detalhe que você coloca em cada trecho e que nos remete ao Zaratustra, eu acho um trabalho brilhante. Nesse livro, você está respondendo perguntas que eu tinha lá em 1995. Eu falei, eu não quis perguntar porque eu tinha vergonha, mas agora eu estou entendendo, né? Obrigada, Raquel. Então, é generoso da sua parte. Nossa, então, eu sinto para mim que é um objeto de estudo, Nietzsche e as mulheres. Muito profundo. É isso. Vou então emendar a minha questão no seu comentário. Posso, Raquel? Scarlett, aí você contempla. Aqui no Nietzsche, Filósofo da Suspeita, você deixa bastante claro como, sendo a excelente pesquisadora que você sempre foi, muito hábil com as palavras, você evita todo o reducionismo e toda a paixão de um lado ou de outro na hora de fazer as afirmações a respeito de Nietzsche. Você sinaliza aqui, em Nietzsche, Filósofo da Suspeita, que seria um exagero concluir uma misoginia em Nietzsche. No Nietzsche e as mulheres, aqui, ó, pela Autêntica também, né? Então, nós temos uma autora que aceita as provocações de Nietzsche e vai tentando reconstituir a ideia do filósofo a respeito da questão das mulheres, enfim, no percurso da sua vida, considerando a sua época, sem cair num reducionismo, por um lado, psicológico, e sem cair também num reducionismo sociológico. Quer dizer, suas ideias não se explicam puramente pela sua vida, tampouco somente pela sua época. E você percorre a obra do Nietzsche, né? Então você vai ali, olhando para as mulheres, os tipos de mulheres que Nietzsche considera, mostra como ele jamais cai na sedução de fazer generalizações, até porque a identidade é algo que ele recusa, então uma identidade feminina também está descartada. Mas você vai, né, do humano demasiado humano, passando pela Gaia Ciência, mostrando as ambivalências de Nietzsche em relação à questão da mulher. E ao chegarem para além de bem e mal, considerando que o filósofo se opõe a Stuart Mill, para quem a emancipação feminina era algo desejável, você não hesita em concluir que Nietzsche Nietzsche repete os modernos ao praticar aí uma exclusão das mulheres, porque ele se opõe à emancipação feminina. Há entre este livro e Nietzsche e as mulheres alguma diferença, ou se trata mais de uma elucidação e um desenvolvimento maior? Eu começo com o misógino. Na verdade, numa entrevista com o Leandro Carnal me perguntou, Nietzsche é um filósofo, é um misógino? E aí, enfim, eu acho que é necessário entender muito bem o que significa a palavra.
misoginia é uma aversão às mulheres. Não, não é misógino. Tinha amigas extraordinárias, Malvida von Meisenburg, Lu Salomé. Não é? Que está sendo o meu objeto de estudo atual. Lu Salomé. Uma mulher emancipada, fantástica. Não, não é misógino. É conservador? É conservador, gente, como é conservador. Aliás, eu gostei muito de escolher esta capa para Nietzsche e as mulheres. Depois vocês podem olhar mais de perto. Na verdade, é aquela imagem absolutamente tradicional da mulher que está saindo aí com a alimentação de dentro da cozinha, o marido sentadinho, os filhos também, etc. Né? Então, é esta ideia de que a mulher, o lugar da mulher é o lar e que as tarefas da mulher consistem justamente em cuidar do marido e dos filhos. Essas ideias de Nietzsche percorrem toda a obra de Nietzsche, do humano demasiado humano até lá o Crepúsculo dos Ídolos, até os últimos livros. Não é? E, em Para Além de Bem e Mal, você mostrou muito bem, Nietzsche vai se colocar contra o movimento de emancipação feminina que estava ali nascente. Não é? É o momento das sufragetes, a segunda metade do século XIX, mais para o final do século XIX. Sim, Nietzsche e as mulheres foi um grande desafio para mim. E, se vocês permitirem, eu quero fazer um depoimento. Por favor. Para trazer algo de pessoal à nossa conversa. É sempre perigoso, né? Porque basta trazer algo de pessoal que depois já o André traz aqui o pessoal e divulga. Bem, então é o seguinte... Na verdade, foi no ano 2002 que eu fui chamada para um congresso, etc. e tal, e me propuseram esse tema. Antes de 2002, quando eu fazia uma palestra, de vez em quando tinha um espírito provocador que me dizia: mas o que é que a senhora acha do que Nietzsche fala sobre as mulheres que escrevem livros? Eu não dava muita importância, né? Mas aí, em 2002, eu participei desse congresso e achei que seria interessante investigar mais de perto. Em 2003, eu dei um curso na USP sobre o Para Além de Bem e Mal, justamente. E foi um projeto que surgiu em 2003. Eu falei, eu quero ver de perto essa história. Porque aqui entre nós é muito curioso. Nietzsche sempre foi visto como um pensador extemporâneo, como um iconoclasta, não é? Que destrói todos os ídolos, etc., como um pensador libertário e tudo mais, não é verdade? Verdade. Mas há um outro aspecto da filosofia nietzschiana que vai de encontro, vai contra essa maneira que se tem de ler Nietzsche no Brasil. E esse outro aspecto é esse Nietzsche conservador que surge. Que surge em alguns textos, não é? Em alguns textos de Nietzsche. Em relação a diferentes temas. E um desses temas é a questão das mulheres. Né? E eu queria dizer que, na verdade, foram colegas meus lá da Unifesp do Sembra, do Centro de Estudos Nietzsche Recepção no Brasil, que me fizeram pensar, muito obrigada, que me fizeram pensar, descobrir este lado conservador do pensamento nietzschiano. Você nos oferece algumas chaves para a gente compreender melhor o Nietzsche. Você fala do caráter experimental da filosofia do Nietzsche, o experimentalismo, você fala do perspectivismo, do dinamismo e do pluralismo. Em que medida essa compreensão, ou esses operadores, se podemos dizer assim, nos ajuda a entender melhor, né, essa angústia feminina, digamos, se a Raquel me permite, né, na hora de se confrontar com o Nietzsche. Né? Eu me lembro também, indo para mais um tema, a questão dos valores, tem um aforismo dele:
se eu não me engano, é na genealogia da moral, em que ele vai dizer da sabedoria do verme que se encolhe para não ser esmagado, né? Transvalorando aí, fazendo uma crítica aí a uma certa concepção de humildade. E os aforismos são um terreno difícil, né? Ou melhor, um terreno fácil para a gente distorcer o pensamento de Nietzsche, porque, enfim, o estilo aforismático, né? Ele coloca esse desafio. Em que medida, Scarlett, esses 4 operadores, se eu posso dizer assim, nos ajudam a nos desfazer desses erros ou até dessas angústias? Na verdade, eu diria que quando se lê Nietzsche, não basta nós nos perguntarmos ou nós procurarmos compreender o que ele disse. É fundamental saber como ele disse. Porque uma mesma frase pode ter sido escrita tendo um tom assertivo, tendo um tom jocoso, tendo um tom irônico. Então, na verdade, nós precisamos também entrar em contato com Nietzsche, que é um fino estrategista. Ele é um fino estrategista, ele é refinadíssimo. Ele chega, por exemplo, a se aliar a certos adversários para combater outros adversários e depois se voltar contra estes primeiros a quem ele já tinha se aliado. Então, demanda muito cuidado a leitura dos textos de Nietzsche. E eu diria para vocês que Nietzsche é um autor que nos leva a ler, reler e reler e reler e reler. E é uma fonte infindável de novas descobertas. Isso é absolutamente extraordinário. André trouxe aqui as 4 características, no meu entender, que marcam o pensamento nietzschiano, que são essas, não é? O pluralismo porque não se trata de perseguir uma única ideia, e por isso mesmo Nietzsche escolhe escrever por aforismos, né? Por pequenos parágrafos, etc., por vezes só frases e tudo mais, porque perseguir uma ideia, uma única ideia, é abandonar várias outras pelo caminho. E o estilo aforismático permite justamente entrar em contato com uma pluralidade de ideias, né? Então, daí este pluralismo. O perspectivismo, cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós aqui nesta sala, nesse espaço, tem uma determinada perspectiva, tem um certo ponto de vista. A soma de perspectivas jamais vai nos dar uma ideia do todo. Mas isso é interessantíssimo também, porque nós podemos mudar de posição. E isso vai tornar o pensamento mais rico. Portanto, o dinamismo, a importância de nós assumirmos diferentes perspectivas. Estamos muito longe de qualquer tipo de fanatismo. Nietzsche é muito útil nos dias de hoje, inclusive, não é? E o experimentalismo, porque Nietzsche nos convida a fazer experimentos com o pensar. É um autor experimental, por excelência, porque ele entende que nós, seres humanos, não passamos de experimentos. E que devemos fazer experimentos com nós mesmos. Então, é um filósofo que jamais dirá que há verdades últimas e definitivas. Enquanto os filósofos, enquanto na história da filosofia, os pensadores procuram sempre ter a última palavra. Com Nietzsche, não. Com Nietzsche, eu posso ir mudando de posição. Mudando de posição, não por ser leviano, mas mudando de posição porque eu vou complementando o meu modo de pensar. Eu vou adotando, incorporando outras perspectivas. Então, daí, não é, o experimentalismo. Pluralismo, perspectivismo, dinamismo e experimentalismo. Sim. Convido o público, então, a se colocar, fazer suas questões. Tá, Scarlett, a gente se conhece há tanto tempo, talvez não seja tão solene para fazer a pergunta, mas primeiro que eu agradeço que você me fez eu ler algumas coisas do Nietzsche. Eu li assim, falou Zaratustra, e eu vibrei quando ele falou que Deus está morto. Para mim não precisava escrever mais nada, entendeu?
Mas eu vou até te confessar agora uma coisa. Eu comecei a ler a República do Platão, né? E estava vendo Sócrates falar que da justiça, que a justiça era a condescendência dos fortes, não sei o quê. E aí, de repente, Sócrates fala, isso é uma tremenda besteira. Vamos tentar... Nós estamos falando bobagem. Aí o cara que está interlocutor dele fala assim, não, mas então me fala, porque ele sempre tinha que ser provocado para dizer alguma coisa. Aí ele começa a criar uma cidade, falar como que seria uma cidade. E ele fala perguntar para a pessoa, você acha que a pessoa que produz arroz, ela deve produzir arroz para todo mundo ou deve produzir arroz só para ela? Ou seja, ele já traz para a gente essa ideia de que a produção é socialmente determinada, todo mundo faz. Então, eu, às vezes, penso na Descartes e falo assim, poxa, a Descartes está sempre falando do Nietzsche, né? Então, como se fosse a plantadora de arroz. Então... E eu não te critico porque você sabe que eu só fico também estudando materialismo dialético, também não consigo avançar, sentir aquilo, modernizar, mas no mundo dali. Então, a expectativa é que a gente vivendo em sociedade, agora a gente possa chegar em você e falar assim, escuta, como você é uma produtora de Nietzsche, né? E eu tenho algum dinheiro aqui que tem valor, eu quero que você me pague com essa informação do Nietzsche, né? Então, você sente que, na tua expectativa de difundir, né, de poder levar o arroz, né, que você planta e produz tanto, né, o governo está dando dinheiro para o povo comprar a tua filosofia, ou você tem que correr atrás das pessoas para elas perceberem a importância disso? Barbosa, muito obrigada. Eu estou muito grata, na verdade, com a presença de cada um de vocês. O Barbosa, nós nos conhecemos aí, posso entregar? A gente se conhece aí há uns 50? Não, 40. 76, né? A gente se conhece há muito tempo. 76? Não, pouco depois. Bom, mas enfim, vamos lá. O que acontece... Nós tínhamos 5 anos, né, naquela época. O que acontece é o seguinte, sim. Bom, duas coisas. Primeiro, não dá para ler Nietzsche com os óculos de Marx. Isso realmente não funciona, né? Não dá certo. Ler, por exemplo, Moral dos Senhores e Moral dos Escravos, como se fossem classes sociais, na genealogia da moral, não funciona de jeito nenhum. Em segundo lugar, que foi a pergunta pessoal que você me fez, eu vou responder de uma maneira muito pessoal, muito singular. Eu vou dizer que eu me sinto um veículo, apenas. E que eu acho que se eu guardasse para mim o conhecimento, eu sufocaria. Eu acho que o conhecimento está aí para ser partilhado, para ser difundido. E é dessa maneira que eu me ponho na vida. Aliás, falando em publicidade, por que não? Eu tenho um canal no YouTube que é absolutamente gratuito. Então, tudo aquilo que eu faço, tanto no Brasil como no exterior, eu procuro colocar no canal, com esse intuito de difusão mesmo. E não é difusão das minhas ideias, é difusão da filosofia, de uma certa maneira de pensar, e daí por diante. É assim que eu me coloco no mundo. Eu não saberia ser de outra forma. E é por isso que eu continuo escrevendo. Continuo escrevendo. E ainda mais contando agora com a parceria da Autêntica. Mais alguém do público? Oi, boa noite. Astreia. Oi, Scarlett. Primeiro, muito obrigada, professora, minha admiração. Minha pergunta é, pensando no Nietzsche conservador e no oposto, no inovador, a gente poderia colocar uma porcentagem aí ou fica difícil? Obrigada. Muito prazer, Astreia. Eu conheço você virtualmente já há muito tempo, já nos encontramos em várias ocasiões. Muito obrigada por ter vindo, prazer conhecê-la pessoalmente, de fato. Eu penso o seguinte, eu penso que se nós tomarmos, eu vou por um outro caminho, mas se nós tomarmos a filosofia nietzschiana enquanto um todo, e eu tive de
de batalhar muito, porque quando eu trouxe essa ideia, enfim, não encontrou naquela ocasião um campo propício, mas agora, enfim, ela está aí circulando sem nenhum problema, porque, como eu dizia, a recepção de Nietzsche no Brasil era tal que se via Nietzsche como um iconoclasta, como um pensador, não é, que vinha unicamente criticar e combater o que estava estabelecido. E eu trazia a ideia de que a filosofia de Nietzsche é uma filosofia com uma dupla face. Então, de um lado, você tem toda a filosofia crítica, que a gente encontra com a noção de valor, o procedimento genealógico, etc. E, por outro lado, você tem uma filosofia construtiva, com uma nova divisão de mundo, não é? Com a teoria das forças, o conceito de vontade de potência, a doutrina do eterno retorno do mesmo. E eu diria que entre o Nietzsche inovador e o Nietzsche conservador, também são duas faces da mesma moeda. Mas é uma única moeda. São faces que se acham imbricadas necessariamente. Então, não daria para separar isto e aquilo. Obrigada. Eu tenho seguido a sua publicidade no YouTube. Eu sou o Ícaro. Sobretudo durante a pandemia, eu me tornei um adepto, quase um monge da sua filosofia nietzschiana. Poderia-se fazer uma leitura da sexualidade de Nietzsche? Ou Nietzsche chegou a fazer uma leitura sobre a sexualidade? Não porque, bem, eu respondo a pergunta também em dois níveis diferentes, né? No que diz respeito à biografia ela mesma de Nietzsche, né? No que diz respeito à biografia de Nietzsche, há quem pretenda que havia em Nietzsche um homossexualismo latente, por vezes até manifesto, etc., né? E tenta explicar Nietzsche por aí. Eu sou totalmente em desacordo em relação a isso. Totalmente contrária a explicar a obra pela vida, ou seja, a partir de elucubrações e coisas dessa ordem. Não, acho que a questão da sexualidade é uma questão, no fim das contas, de foro íntimo. Eram as escolhas de Nietzsche, ponto final. E como é que eu vou saber quais eram as escolhas dele? Como é que um biógrafo pode ousar, ter a audácia de saber quais eram as escolhas de Nietzsche, não é? Sei lá, em 1870, 1880. Não tem como. A Salomé e o Hilke, sem sombra de dúvida, né? Pois é. Um Hilke que Nietzsche não chegou a conhecer, evidentemente, né? Mas ao Poré, eu diria. Salomé e Poré. Bem, mas isso é uma outra história para um outro momento, né? Agora, não porque em Nietzsche você não tem uma separação entre biologia e cultura. Na verdade, as coisas elas estão imbricadas. Então, falar em masculino e feminino já é falar em construções sociais. Biologicamente determinadas, mas são construções sociais. E, desse ponto de vista, eu diria que é um Nietzsche bastante inovador que nós temos aí. Okay? Mais alguém? Raquel? Eu sou da área de psicologia, né? Então, me enveredei pela filosofia, inicialmente pelo Michel Foucault. Michel Foucault que me apresentou Nietzsche. Até que, passados uns anos, eu fui conhecer a Scarlett. Mas o que eu te pergunto, Scarlett, é assim, no ido dos anos 80, né, eu fui conhecer Nietzsche através de estudar Michel Foucault. Hoje, Nietzsche está na banca de revista. Então, assim, eu vejo jovens, novela. O que aconteceu entre essas décadas todas que ele ganhou um espaço, não vou adjetivar, qualificar,
mas o nome Nietzsche ganhou um espaço muito grande na cultura popular, né? Que saiu da academia, da coisa mais erudita. O que é que a obra, o nome Nietzsche, instiga as pessoas na atualidade? Perfeito, Raquel. Muito obrigada mais uma vez. Raquel também é uma amiga de muitíssimo tempo, não é? Enfim, gostamos muito de ir aos restaurantes japoneses. Enfim, é uma delícia. Mas muito bem, então voltemos lá ao ponto. Na verdade, eu acho que sempre houve um nítido senso comum, um Nietzsche popular. Nós é que não temos conhecimento, mas justamente voltando ao SEMBRA, esse centro que está fazendo trabalhos muito específicos, muito voltados para a recepção de Nietzsche no Brasil, a gente nota que desde a chegada de Nietzsche no Brasil pelos anarquistas espanhóis, lá na segunda década do século XX, não é? Havia propaganda de Nietzsche em caixa de fósforo, não é isso mesmo? É isso. Nos diferentes lugares apareciam frases de Nietzsche nos jornais e tudo mais. Bem, mas o que aconteceu conosco nessas várias ondas, vários momentos, não é, em que Nietzsche toma toda a cena no Brasil, é que no ano 2000 apareceu um Nietzsche domesticado, no meu entender. Um Nietzsche domesticado que se converteu se converteu em autoajuda. A gente vê... Obrigada, meu amigo. Obrigada, Jones. Foi um prazer. A gente vê, não é, tantos textos aí, livros que fazem recortes, são frases de Nietzsche, não é, que servem para qualquer coisa. Então, a reflexão filosófica de Nietzsche, a riqueza do pensamento de Nietzsche se perdeu. É esse Nietzsche banalizado, domesticado. E daí não importam as traduções, daí não importam os livros de bolso, não importa nada. Não importa nada. Daí a necessidade, eu vou aqui encerrar com aquilo que eu comecei, a necessidade de esvaziar os bolsos das medalhas falsas, das moedas falsas. Bem, então nós vamos agora dar sequência num outro formato. Tá? Nós estamos estourando o nosso tempo previsto aqui para esse momento. Que privilégio, né? A Scarlett, ela fica impaciente quando a gente começa a falar do currículo dela, mas ela sempre interagiu com os alunos e com o público, chamando pelo nome, olho no olho. Eu acho que isso diz muito da sua generosidade para além dos seus textos. E falando nisso, Scarlett, ela vai continuar agora num outro momento à disposição de vocês para autografar os livros, trocar uma palavrinha, tirar uma selfie, né? Claro. Aí conversando com cada um de vocês, mas de uma forma mais direta. Obrigado a todos pela presença. Muitíssimo obrigada, André. Obrigada. Obrigada a todos vocês.